Fala, galerinha do X, tudo bem com vocês, turma do Pré? Professor Teta na área, e hoje nós estamos aqui para mais um conteúdo de física. Bom, pessoal, estamos na frente B e hoje nós estamos entrando no módulo 7. Falaremos hoje de outro conceito muito importante na termologia, que é essa nova área da física que nós estamos estudando, que é o conceito de calor. E dentro da termologia, a sub-área que estuda o calor é o que nós chamamos de calorimetria. Lembrando que na nossa aula passada nós aprendemos o conceito de temperatura dentro da termometria. Bora lá então, pessoal. Bom, para a gente entender o conceito de calor, nós precisamos de um conceito um pouquinho mais primitivo, E para chegar a esse conceito mais primitivo, nós temos que perceber que a matéria no dia a dia, os corpos, eles podem apresentar em estados físicos diferentes. E, independente do estado físico, a matéria é composta por pequenas partículas, e essas partículas estão em constante movimentação. Tudo bem? A partir desse conhecimento e desse conceito, nós conseguimos definir aqui uma grandeza chamada energia térmica. Nós falamos que a energia térmica de um corpo, ela representa a soma de todas as energias de agitação das partículas que compõem um corpo. E essa energia térmica, ela depende exclusivamente de dois fatores, da temperatura do corpo e do número de partículas existentes nele. Vocês estão aí olhando a imagem de uma barra de chocolate, Não quis passar vontade em ninguém, embora, nossa, pessoal, que vontade que me deu de comer uma barra de chocolate agora também. Mas vamos lá, vamos parar com essa conversa fiada. O que eu quis mostrar com essa imagem? Você percebe que você tem um grande pedaço de chocolate e, separadamente, um pedacinho dessa mesma barra. Nós estamos considerando que esses dois pedaços, o pedaço maior e o pedaço menor, eles apresentam a mesma temperatura, mas, obviamente, existem muito mais partículas no pedaço maior do que no pedaço menor. O que eu quero te levar a concluir? Que esse pedaço maior de chocolate, mesmo as partículas possuindo a mesma temperatura que o pedaço menor, a energia térmica existente nesse pedaço maior de chocolate, ela é maior. Então, eu quero que você, para que você entenda o que é calor, que é a nossa ideia-chave da aula de hoje, que você entenda o conceito de energia térmica. Todo corpo vai apresentar uma energia térmica, que é uma energia de agitação das partículas que compõem esse corpo. E essa agitação, ela depende tanto da temperatura, que é aquela grandeza que nós vimos que está associado ao nível de agitação dessas partículas, dessas moléculas, mas também do número de partículas existentes. Ok? Tudo bem? Vocês vão perceber que o calor vai estar intimamente relacionado a esse conceito de energia térmica. Bom, vamos imaginar, para a gente começar a pensar a respeito do calor, dois objetos, dois corpos, que eu estou identificando por corpos A e B, e esses objetos, esses corpos, estão com temperaturas diferentes. Considerando que a temperatura do corpo A ela é maior que a temperatura do corpo B. Ok? Tudo bem? Bom, nós podemos, e geralmente nós falamos, que o corpo A está mais quente que o corpo B. Em outras palavras, o corpo A ele tem uma maior energia térmica que o corpo B. Aí eu faço a seguinte pergunta: o que deve acontecer quando eu colocar esses dois corpos em contato térmico? O que vai acontecer? Lembrando que o corpo A está a uma temperatura maior em relação ao corpo B, que está a uma temperatura menor. E aí que a magia acontece. Quando nós colocarmos esses dois corpos que estão a temperaturas diferentes, vai existir um fluxo de energia térmica de um corpo para o outro, que nós chamamos de calor. Então, presta atenção no que eu estou te falando. Quando eu colocar esses corpos que estão a temperaturas diferentes,
em contato, né? Não necessariamente precisaria existir o contato, existem outras maneiras do calor ele, né, ser passado de um corpo para o outro, mas aqui nós estamos imaginando um contato. Quando eu coloco esses corpos em contato, vai existir um fluxo. Estou até escrevendo aí na tela para vocês, ó, fluxo de energia térmica do corpo de maior temperatura para o corpo de menor temperatura. A esse fluxo nós damos o nome de calor. Então preste atenção que calor é uma palavra muito reservada, né? Calor é o nome dessa transferência de energia de um corpo para outro, motivada por uma diferença de temperatura. Mateus, esse fluxo de calor, ele acontece até quando? Né? Indefinidamente? Não, pessoal. Esse fluxo ele vai acontecer enquanto houver uma diferença entre as temperaturas. Ou seja, quando os dois corpos atingirem o equilíbrio térmico, esse fluxo de calor não existirá mais. Tá? Então, é importante, de forma errada no dia a dia, né, nós falamos assim, nossa, né, tá muito quente hoje, eu tô com muito calor. Pessoal, calor não é algo que os corpos possuam. Né? Você pode possuir uma maior energia térmica, você pode possuir uma maior temperatura, mas calor ninguém possui. Por quê? Porque calor é um processo. É esse processo de transferência de energia térmica do corpo de mais alta temperatura para o corpo de mais baixa temperatura. O corpo de mais alta temperatura, ao perder essa energia térmica, ele vai tendo a sua temperatura diminuída. O corpo de mais baixa temperatura vai tendo a sua, né, vai tendo com ganho de energia térmica um aumento na temperatura, até que esses corpos atinjam o equilíbrio térmico. E nesse momento, né, atingido o equilíbrio térmico, esse fluxo de calor ele não existe mais, tá? Então cuidado, calor é uma palavra muito reservada. Calor, energia térmica em trânsito entre corpos de diferentes temperaturas até que seja atingido uma situação muito específica que nós chamamos de equilíbrio térmico. Tudo bem? Tranquilo? Então, um corpo, ele tem energia interna, ele tem temperatura, né? As suas moléculas têm um determinado nível de agitação, mas calor, meu amigo, ninguém possui, né? Calor é esse processo de transferência motivado pela diferença de temperatura. Ok? Tudo bem? Não confundam mais, então, calor com temperatura. Obviamente, são grandezas e conceitos que estão relacionados, mas não representam a mesma coisa, tá? Bom, mas afinal, o que o calor, né, quando uma substância recebe essa energia térmica, ou quando ela perde essa energia térmica na forma de calor, o que essa substância, né, o que nós podemos promover, o que nós podemos provocar nessa substância? Eu costumo dizer aos meus alunos que são dois efeitos que podem acontecer. E no nosso ensino médio, esses efeitos, um exclui o outro, né? Ou uma substância, ao receber ou perder calor, vai sofrer algo, ou ela vai sofrer um algo diferente. Ela nunca vai sofrer, né, essas duas coisas ao mesmo tempo. Pelo menos no ensino médio é assim que acontece, tá? A primeira coisa que eu queria trazer aqui para vocês é uma coisa que está muito presa à nossa cabeça, que é o quê? A mudança de temperatura. Né? Quando você manda calor para um corpo, é de se imaginar que a temperatura desse corpo vai aumentar. Ou quando você manda calor para um corpo, né, ou aliás, quando você retira, calor desse corpo, é de se imaginar que a temperatura desse corpo ele vai diminuir, tá? Acontece isso na grande maioria das vezes, mas não é sempre que isso acontece.
Em alguns momentos, essa quantidade de calor que você forneceu ou retirou do corpo pode não variar a temperatura dele, mas sim promover uma mudança de estado físico nesse corpo. Então, onde é que eu quero chegar? Nós temos alguns efeitos do calor sobre as substâncias. Um desses efeitos é a variação da sua temperatura. Então, presta atenção aqui, ó. Um dos efeitos do calor sobre o corpo é a variação da sua temperatura, e quando isso acontecer, nós chamamos isso de quantidade de calor sensível, tá? E um outro efeito, que muitas vezes o aluno não lembra ou não aprendeu, é uma variação em seu estado físico. E a essa quantidade de calor nós damos o nome de calor latente, tá? Então, existe quantidade de calor sensível e existe quantidade de calor latente. A quantidade de calor sensível é aquela responsável por mudar a temperatura do corpo, a quantidade de calor latente é aquela responsável por variar o estado físico do meu objeto. Lembrando que se ele estiver mudando de temperatura, ele não pode estar mudando de estado físico. Enquanto ele estiver mudando de estado físico, ele não vai poder sofrer mudanças na sua temperatura. Como eu disse, aqui no ensino médio são processos excludentes. Não tem como os dois acontecer ao mesmo tempo. Tá? Bom, quando nós falamos então em calor sensível, temos que ligar o termo calor sensível à variação de temperatura. Assim como falamos, ou quando falamos em calor latente, temos que falar de mudança de estado físico, tá? Então, é importante que você tenha esses termos, e esses efeitos relacionados a todo momento, ok? Tudo bem? Bom, quando a gente fala em quantidade de calor sensível, obviamente que nós podemos calcular a quantidade de calor que eu tenho que dar a uma substância para mudar a temperatura dela. Por exemplo, tirei água da torneira de casa, e eu quero aquecer. Eu vou levar ela para o fogão, por exemplo, e eu vou dar uma certa quantidade de calor para que ela aumente a sua temperatura de um determinado valor para outro. Então, nós podemos sim contabilizar essa quantidade de calor. E essa quantidade de calor, que nós chamamos de quantidade de calor sensível, que aqui nessa expressão está representado por quê? Ela depende de algumas coisas, tá? Uma das coisas que depende dessa quantidade de calor é a massa. Pessoal, é meio óbvio isso, Eu quero aquecer 1 litro de água, ou eu quero aquecer 30 litros de água. Dá para perceber que eu não vou ter que fornecer a mesma quantidade de calor para isso. Então, a massa da substância, a quantidade da substância que eu tenho, é um fator importante para determinar essa quantidade de calor. Tá? Um outro fator importante, obviamente, é a variação de temperatura que eu quero promover. Eu tirei água da minha torneira, sei lá, a 20 graus Celsius, e quero fazer ela subir a temperatura até 30. Eu vou ter que fornecer uma certa quantidade de calor. Só que agora, se eu quiser tirar ela de 20 e subir ela até 80, eu vou ter que fornecer mais calor. Então, essa quantidade de calor depende sim da variação de temperatura que eu quero promover, tá? E um outro elemento, e que eu diria ser o elemento mais importante, que está representado por esse C minúsculo, é o tipo de substância que eu estou aquecendo. As substâncias, elas não se comportam todas de maneiras iguais. Eu quero aquecer a água vai se comportar de uma maneira. Se eu quiser aquecer uma barra de ferro, a barra de ferro vai se comportar de outra. Você pode perceber isso, Eu quero fazer café. Eu vou lá, pego uma jarrinha de metal, ponho água e levo para o fogão. Liguei o fogão. Poucos segundos depois, se eu colocar minha mão no ferro, eu já vou perceber que ele está muito mais quente, Ou seja, a sua temperatura está muito maior do que a água que está ali dentro. E qual que é o efeito, efetivamente? É o fato de não serem substâncias iguais,
Tá? E para que eu traga a substância para a questão, para o desenvolvimento, para o raciocínio, eu faço isso através desse Czinho minúsculo, né? Cujo nome da grandeza física nós chamamos de calor específico. Então, me escutem. Se eu quiser determinar o quanto de calor eu preciso fornecer ou retirar de uma substância para que essa substância, né, varie a sua temperatura, é essa expressão que eu tenho que trabalhar. Essa expressão no nosso dia a dia, né, no linguajar dentro da física, ela é conhecida como a expressão do Q-macete, né? Quando você lê a palavra QMC delta T, né, às vezes aparece em alguns livros o T maiúsculo no lugar do θ, é variação de temperatura. Né? Nós nos referimos a essa expressão como a formulinha do Q-macete. Tá? Lembrando que o Q, quantidade de calor, o M, a massa, o C é o calor específico. Né? O calor específico, pessoal, é como se fosse uma digital da substância. Cada substância tem o seu calor específico. Inclusive, né, o calor específico de uma substância também depende do estado físico em que essa substância se encontra. Quando eu pego água no estado sólido, né, a água no estado sólido tem um determinado calor específico. Já a água no estado líquido tem outro, a água no estado gasoso tem outro. Né? Então, nós falamos que é uma propriedade das substâncias, uma característica muito importante na análise da calorimetria. Tá? E nós temos, obviamente, a variação de temperatura. Bom, vocês estão percebendo que eu coloquei algumas unidades ali dentro dos parênteses na frente dessas grandezas. E eu quero chamar a atenção a um detalhe. Tá? Nós temos, pessoal, né, isso sempre o professor de física pede, para que você dê preferência àquele sistema de unidades conhecido como sistema internacional. No sistema internacional, a nossa quantidade de calor ela é dada em joule, a nossa massa é dada em quilogramas, a nossa temperatura seria Kelvin, né? Mas como nós estamos falando de variação, lembra que a variação em Celsius e a variação em Kelvin é a mesma. Então aqui, geralmente, vai aparecer o grau Celsius para a gente. Tá? E o calor específico, que, não sei se você percebeu, ele tem a maior unidade. E toda a sua unidade contempla as demais. Olha só, ele tem o joule do calor, ele tem o quilograma da massa, ele tem o grau Celsius da temperatura. Essa grandeza é, de longe, a grandeza mais importante. Tá? Bom, essas unidades que eu coloquei a barrinha azul embaixo são as unidades do nosso sistema internacional. Só que a calorimetria ela é uma área da física um pouco, né, diferente. Né? Na calorimetria, nós costumamos a trabalhar um outro sistema que nós chamamos de sistema usual. Então, a quantidade de calor no sistema usual é dada em calorias. Né? A massa é dada em gramas, a temperatura continua sendo grau Celsius também, e o seu calor específico ele é dado em caloria por grama grau Celsius. É o que nós chamamos de sistema usual ou sistema prático. Tá? Você, aluno, obviamente, tem que saber fazer aí, né, a utilização, a manipulação dessas unidades, independente né, do que você quer trabalhar. A minha dica, obviamente, é para que você olhe sempre o calor específico. Né? Por quê? Porque o calor específico ele traz a unidade de todo mundo que está na fórmula. Por exemplo, vou inventar uma loucura aqui. Tá? Imagine que o calor específico esteja em calorias por toneladas, né, vezes grau Fahrenheit. Olha que maluco. Isso daí não existe não, tá, pessoal? Só estou te dando uma possibilidade maluca. O que esse cara está te falando? Que o seu Q, a quantidade de calor, vai ter que ser trabalhado em calorias. Que a sua massa vai ter que ser, né, trabalhado em toneladas e que a sua variação de temperatura em graus Fahrenheit. É claro que aqui eu chutei o balde nesse meu exemplo. Tá? Mas que você perceba a importância dessa grandeza, que nós chamamos de calor específico sensível, né? Uma grandeza presente numa expressão
chamada de quantidade de calor sensível. Né? Expressão essa importante para que você, né, calcule, determine a quantidade de calor envolvida numa mudança de temperatura. Tá? Bom, mas, como eu disse, nem sempre a temperatura ela vai mudar. Às vezes nós vamos ter uma mudança de estado físico. E na mudança de estado físico, a nossa quantidade de calor não é mais chamada de quantidade de calor sensível, mas sim uma quantidade de calor chamada latente. E, obviamente, a nossa matemática é uma matemática diferente. Tá? Mateus, o que é essa quantidade de calor latente? Por exemplo, essa quantidade, ela permite que eu descubra o quanto de calor eu tenho que fornecer para uma pedra de gelo que esteja na temperatura de mudança de estado físico, né? Geralmente o gelo ele derrete a 0 graus Celsius. Então, para que uma pedra de gelo a 0 graus Celsius comece a se derreter, comece a se transformar em líquido, né? Então, obviamente, eu preciso de algumas informações. Uma básica é a massa, né? É diferente eu derreter uma pedrinha de gelo ou eu derreter, né, um iceberg de gelo. São coisas totalmente diferentes. A quantidade de calor vai ser diferente, tá? E esse L também é uma grandeza, né, que nós chamamos de calor específico latente, ou aqui só calor latente, geralmente assim chamado, que é uma propriedade também de cada substância em cada mudança de estado físico. Né? Vão aparecer alguns números que não que você tem que decorar, né? Inclusive, pessoal, o Czinho do slide anterior e o L desse slide, você não tem que decorar. Nossa, eu vou ter que ficar decorando o valor do calor específico da água no estado líquido? Não, pessoal, de jeito nenhum. Né? Só que tem alguns valores que aparecem com muita frequência e os alunos acabam se acostumando. Né? Por exemplo, o calor latente de fusão do gelo tem um valor, 80 calorias por grama. Mateus, qual é o significado disso? Se eu tiver uma pedrinha de gelo de 1 grama, eu preciso, para que ela derreta, de 80 calorias. Já se eu tiver uma pedra maior, obviamente eu vou precisar de mais calorias, né? Então, essa expressão que você está vendo, que nós na física nos referimos a ela como quimole ou quimoleza, né? Tem aí as duas versões da palavra, né, para você lembrar. Ela permite que você determine a quantidade de calor envolvida numa mudança de estado físico. Essa daqui, mudança de temperatura. O quanto de calor eu tenho que dar ou tirar para que eu mude a temperatura do corpo. Aqui, a quantidade de calor que eu tenho que dar ou tirar para que a substância mude o seu estado físico. Tá? Então, nela, o nosso Q, quantidade de calor, o M, a nossa massa, e o L, calor específico latente, ou só calor latente, né? Geralmente os alunos lembram mais como calor latente. E novamente eu trago aí a vocês, né, as unidades que nós geralmente trabalhamos essas grandezas. No sistema internacional, o calor é em joules, a massa é em quilogramas e o calor latente, joule por quilograma. Né? Esse é o SI, pessoal, Sistema Internacional. Só que, como eu disse novamente, a calorimetria ela é uma parte da física que gosta mais de trabalhar com outro conjunto de unidades, né? Que é o que nós chamamos de sistema usual, onde o calor ele é trabalhado em calorias, a massa é trabalhado em gramas, portanto, o calor latente em calorias por grama, né? Que inclusive é o valor que geralmente nós lembramos. Tá? Bom, vamos resumir tudo até aqui? Então, o que nós falamos? Começamos a aula definindo uma grandeza, energia térmica. Todos os objetos, né, apresentam as suas partículas formadoras em agitação.
Essa agitação, a somatória, né, a soma de todas essas agitações, nós chamamos de energia térmica. E essa energia térmica depende de duas coisas, da temperatura das partículas e da quantidade de partículas. Quando nós pegamos, né, objetos que estão a temperaturas diferentes e colocamos, por exemplo, em contato, vai existir um fluxo dessa energia térmica do corpo de mais alta temperatura para o corpo de mais baixa temperatura. Esse fluxo de energia térmica é o que nós chamamos de calor. Calor ninguém possui. Calor é o nome do processo. Mateus, esse fluxo de energia ele vai acontecer até quando? Até que os corpos atinjam o equilíbrio térmico. Tudo bem? Então, quando uma substância recebe ou perde calor, né, que é essa energia térmica que ela está recebendo, nós podemos analisar os dois efeitos desse calor sobre, né, esse corpo. Um primeiro efeito, que é o mais clássico, mudança de temperatura, e o outro efeito, mudança de estado físico. Aqui no ensino médio, esses dois efeitos são efeitos que se excluem, né? São efeitos aí onde ou está acontecendo um ou está acontecendo o outro, né? Nós não temos esses dois efeitos acontecendo ao mesmo tempo. E aí, nós temos expressões diferentes para determinar quantidades de calor diferente. A quantidade de calor sensível na mudança de temperatura, o que macete. E, né, a quantidade de calor latente, o que mole, na mudança de estado físico. Tá? Bom, pessoal, só para finalizar essa primeira parte do vídeo, algumas pessoas poderiam, né, simplesmente falar assim, Mateus, como é que eu vou saber que quando eu dou ou tiro o calor de uma substância, essa substância ela vai mudar de estado físico ou ela vai mudar de temperatura? Olha que pergunta inteligente, né? Você pegou uma substância, aí você vai fornecer calor a ela. Como é que você vai saber se ela vai mudar de temperatura, né, ou ela vai mudar de estado físico? Bom, é claro que isso é uma informação que o exercício ele tem que te dar, né? Mas uma substância que aparece bastante aqui para a gente é a água, pessoal. A grande maioria dos exercícios que estão por detrás da calorimetria vão trazer para a gente o estudo da água. E a água, ela tem uns valores de mudança de estado físico muito bem definidos, tá? Bom, primeira coisa que eu preciso comentar é o seguinte, o que determina o estado físico de uma substância não é só a temperatura, mas sim, né, o conjunto temperatura e pressão. Aqui, nós não vamos, né, fazer uma análise desse comportamento em função da pressão, mas sim apenas em função da temperatura, tá? Nós vamos considerar que o nosso estudo está feito, né, ao nível do mar, onde a nossa pressão é fixa e vale 1 atm, ok? Nesse caso específico, nós sabemos que a água, ela passa do estado sólido para o estado líquido numa temperatura muito específica, deixa eu mudar a cor aqui da caneta, né, que é o 0 graus Celsius. Então, 0 graus Celsius é a temperatura de fusão da água, né? E a água muda do estado líquido para o estado de vapor a 100 graus Celsius, né, que é a temperatura de ebulição da água. Então, por exemplo, eu tirei água da torneira, né? Eu não vou tirar água da torneira a 0 ou a 100 graus. Eu sei que eu vou tirar ali em torno de 20, 25, alguns dias mais quentes, sai talvez a 30, né? Então, a hora que eu fornecer calor para essa água, ela não está na temperatura específica para mudar de estado físico. Ela obrigatoriamente vai sofrer mudança de temperatura, tá? Agora, eu tirei uma pedra de gelo do congelador. Eu tenho certeza que essa pedra de gelo está a 0 graus Celsius. A hora que eu forneço calor para essa pedra de gelo, como ela está a 0 graus Celsius, ela vai começar a se transformar em água. E o mais importante, durante todo esse processo, a temperatura permanece constante. É o que vocês estão podendo aí analisar nesse gráfico de um exemplo que eu estou dando. Imagine que eu peguei uma pedra de gelo, tá? A menos 20 graus Celsius. E olha como que é o formato da curva de aquecimento dessa pedra de gelo. Eu tirei o gelo a menos 20. Quando eu começo a aquecer esse gelo,
ele não está ainda pronto para mudar de estado físico. Então, ele vai começar a sofrer uma mudança de temperatura. Nesse momento, né, a minha temperatura está subindo e a quantidade de calor é a quantidade de calor sensível, é o quimacete. O meu gelo chegou a 0 graus agora. Ele está no momento de mudar de estado físico. Eu vou continuar fornecendo calor a ele e agora ele começa a mudar de estado físico. Perceba que nesse momento a temperatura não sobe mais. Por quê? Porque durante a mudança de estado físico, né, a temperatura permanece constante. Lembra que ou tem a mudança de estado físico ou tem a mudança de temperatura. E o nosso calor agora seria o calor latente. Bom, terminei o derretimento do gelo. O que eu tenho nesse exato ponto aqui, ó, que eu estou riscando? Eu tenho água. Aqui temperatura, 0 graus Celsius. Mateus, eu posso ter água a 0 graus Celsius? A 0 graus Celsius não é gelo? Não necessariamente. Você pode ter gelo a 0, você pode ter água a 0. Tá? Aí sim, se você continuar mandando calor para essa água a 0, como ela já virou água, ela vai começar a subir a temperatura. Subiu, 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 chegou no 100. Tá? O que eu tenho aqui? Água. A quanto? 100 graus Celsius. Mateus, eu achei que a 100 graus Celsius tinha que ser vapor. Não, não, não necessariamente. Eu posso ter água a 100. Eu posso ter água no estado líquido a 100 graus Celsius. Aí, se eu continuar fornecendo calor, essa água começa a pegar essa quantidade de calor, quebrar as ligações do estado líquido e se reorganizar para o estado de vapor. Tudo bem? E aí eu termino, né, com o que aqui? Ó, vapor de água a 100 graus Celsius. E aí, se eu quiser, eu posso continuar aumentando a temperatura desse vapor. Repare que, olhando friamente para o gráfico, existem momentos que você tem aumento de temperatura, tem momentos que a temperatura não muda. Toda vez que tiver aumento de temperatura, a matemática que eu vou utilizar para atacar, né, o exercício vem através de um quimacete. Quando eu tiver mudança de estado físico, a minha temperatura permanece constante, a matemática que eu vou atacar é através do calor latente, do quimole. Né? E aí a gente percebe que a gente consegue resolver bastante exercícios. Tá? Pessoal, eu vou encerrar essa aula aqui, ainda nós temos algumas coisas para falar, mas eu não gostaria que o vídeo ficasse tão grande. Né? E eu deixo isso para passar para vocês num próximo momento. Beleza? Um grande abraço para vocês, espero que vocês estejam se cuidando e até a próxima. Tchau, tchau, pessoal.